Lindo, charmoso e fácil de fazer. Esse é o tapete Brás, uma peça autoral e encantadora. E é claro que não poderia deixar de levar o meu sobrenome. Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar a produzir esse tapete que já se tornou o campeão de vendas aqui no ateliê. Vamos iniciar a peça com 90 correntinhas na cor Havana, lembrando de não deixar essas correntinhas nem muito apertadas e nem frouxas, para não repuxar o trabalho. Chegando na correntinha 90, vamos subir mais 3, para dar altura do ponto alto, já que a base dessa peça é toda trabalhada com esse tipo de ponto. Com as 3 correntinhas feitas, vamos laçar o fio e voltar na quarta correntinha de trás para frente, e nela vamos fazer um ponto alto. Depois, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha, até o final da carreira, onde teremos um total de 91 pontos altos. Virando o trabalho, vou ensinar para vocês agora uma técnica para iniciar as carreiras de pontos altos de um jeito que o trabalho fique com as laterais bem retinhas e preenchidas. Nós vamos colocar a agulha aqui nesse primeiro espacinho, bem no início da carreira, e fazer um ponto baixo. Depois, vamos passar a agulha por dentro da primeira alcinha do ponto baixo, puxar o fio e fazer mais um ponto baixo e uma correntinha. Pronto! Essa é a técnica que vai melhorar muito a finalização da sua peça. Agora nós vamos trabalhar toda essa segunda carreira em pontos altos, como fizemos na primeira. Aqui ao final dessa carreira, prestem atenção onde será feito o nosso último ponto alto. Ele vai aqui na última correntinha da carreira, que faz parte daquelas 3 correntinhas que fizemos no início para dar altura do primeiro ponto alto do tapete. Já virei o meu trabalho e agora vamos iniciar a nossa terceira carreira, que será diferente, intercalando pontos altos sequenciados e os quadradinhos. Primeiro, vamos iniciar a carreira com aquela técnica que eu ensinei, fazendo 2 pontos baixos e uma correntinha. Agora, vamos fazer mais 10 pontos altos, totalizando 11 pontos altos seguidos aqui nesse início. Vamos começar a sequência de quadradinhos, que vai ser assim. Subimos 2 correntinhas, lembrando que podemos deixar essas correntinhas um pouco frouxas para não repuxar o formato desses quadrados. Subimos essas 2 correntinhas, pulamos 2 pontos na base e fazemos um ponto alto no terceiro ponto. E assim, formamos o nosso primeiro quadrado. Bem fácil, não é? Vamos continuar essa sequência de quadradinhos dessa mesma forma, subindo 2 correntes, pulando 2 pontos na base e fazendo um ponto alto no terceiro ponto, até termos aqui um total de 23 quadradinhos. Ao final dos quadradinhos, não subiremos mais nenhuma correntinha de separação e vamos voltar a fazer os pontos altos sequenciados, como fizemos no início dessa carreira. Lembrando que aqui será um ponto a mais do que no início da carreira, ou seja, se no início fizemos 11 pontos altos, aqui faremos 12, pois esse último ponto alto do quadradinho acaba se somando aos pontos seguintes. Mas fiquem tranquilos, essa pequena diferença na quantia de pontos não interfere no trabalho, pois se você somar os pontos iniciais e finais, as correntinhas de separação e os pontos altos dos quadradinhos, teremos os mesmos 91 pontos altos das nossas carreiras iniciais. E lembrando onde será feito o nosso último ponto alto aqui dessa carreira, será nessa última correntinha, que fica em cima dos pontos baixos que fizemos na carreira anterior. Então, com a carreira finalizada, vocês já podem ver como será o visual do nosso tapete, com essa mistura de pontos seguidos nas laterais que ficam bem fechadinhas e os quadradinhos aqui no meio da peça. Agora, vamos seguir fazendo o nosso tapete nas carreiras 4 e 5, que serão nessa mesma sequência de pontos altos e quadradinhos. E com mais essas 2 carreiras finalizadas, vamos fazer a carreira seguinte
toda em pontos altos, criando um fechamento nessa parte de cima dos quadradinhos. Nós faremos o seguinte: iniciamos com os pontos altos normalmente no início da carreira, um para cada correntinha, até chegar nessa medida dos pontos altos da carreira anterior. Então, vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro do espacinho do quadradinho e um terceiro ponto alto na alcinha que fica aqui em cima do ponto alto da carreira anterior. A sequência vai ser essa por toda essa carreira. Chegando aqui ao fim dessa carreira, nós vamos inserir uma cor, já que agora nós vamos entrar em um degradê usando as cores Havana e Bege juntas na próxima carreira. O esquema é bem simples. Aqui no último ponto alto, antes de fecharmos o ponto, nós vamos deixar essas duas alcinhas aqui, pegar o barbante bege, segurar ele junto com o barbante Havana e vamos puxar os 2 fios juntos para dentro do fechamento do ponto. Virando o nosso trabalho, vamos fazer agora mais uma carreira de pontos altos e quadradinhos intercalados. A única diferença é que agora vamos usar as duas linhas juntas. Vocês vão perceber que a puxada da linha vai ficar um pouco mais pesada e os pontos vão precisar ser um pouco maiores, mas é bem tranquilo de fazer. Finalizada toda essa carreira em degradê, vamos fazer a mudança de cores para o bege. Em vez de finalizarmos o último ponto alto com os 2 fios, vamos puxar somente o bege para fechar esse ponto. Depois, nós vamos cortar a sobrinha do fio na cor Havana para deixar ele aqui para depois fazermos o arremate. Agora, vamos trabalhar nossas 3 próximas carreiras na mesma sequência de pontos altos e quadrados intercalados, só que agora na cor bege. Com as carreiras de quadradinhos e pontos altos prontas, nós vamos subir mais uma carreira, só que agora inteira somente em pontos altos, para fazer aquele fechamento em cima dos quadradinhos, como fizemos lá com a cor Havana, lembra? Um ponto alto para cada correntinha aqui no início da carreira, depois 2 pontos altos dentro do quadrado e um terceiro ponto alto na reta do ponto alto da carreira de baixo. Seguimos assim até finalizarmos toda essa carreira para trocarmos de cor. Carreira finalizada e vamos mais uma vez fazer a troca de cores. Só que dessa vez vamos fazer o fechamento do último ponto alto, puxando somente o fio branco, que vai ser a cor das nossas próximas carreiras. Depois, você pode cortar a sobrinha do fio bege para fazermos o arremate mais tarde. Agora, vamos trabalhar as sequências de 3 carreiras de pontos altos e quadradinhos intercalados e finalizar com uma carreira inteira, somente em pontos altos, tudo nessa cor branca, exatamente como nós fizemos com as outras 2 cores anteriores. E agora vocês já podem ver como fica 50% do tapete Brás concluído. Essa é a sequência de 3 cores da base do nosso tapete. Daqui para frente, nós vamos repetir essa sequência de cores e pontos, só que de um jeito um pouco diferente. Finalizando aqui na cor branca, nós vamos voltar à sequência de cores, como se criássemos um espelho do que já fizemos até aqui. Ou seja, se aqui, antes da cor branca, nós tínhamos uma carreira inteira de pontos altos e depois 3 carreiras de quadradinhos intercalados, tudo na cor bege, agora nós vamos subir esse trabalho de forma inversa, fazendo uma carreira apenas de pontos altos aqui depois do branco, e então as 3 carreiras de quadradinhos, tudo na cor bege, e assim por diante. É como se estivéssemos voltando, sabe, de trás para frente, todo o nosso trabalho. Então vamos lá, farei aqui as sequências na cor bege, no degradê e depois na cor Havana, e já volto com vocês.
Prontinho! Essa é a cara oficial do tapete Brás, com essas sequências de cores e pontos lindíssimas. Mas calma, que ainda falta a finalização da nossa peça, com os arremates, bicos e a aplicação de franjas. Então vamos lá? O arremate eu faço de forma bem simples. Puxo o fio para o lado de trás do tapete, passando por um ponto. Divido a linha em duas, passo uma parte da linha de volta por dentro do mesmo ponto e faço 3 nós. Depois, passo as duas partes da linha juntas, de novo por outro ponto do lado do que eu já usei, repito a divisão da linha e depois faço os 3 nós, cortando a sobrinha que ficar. Então vamos começar os nossos bicos. Aqui primeiro nós vamos fazer uma carreira inteira em pontos baixos ao redor de todo o tapete. A partir daqui, do último ponto alto que fizemos no tapete, nós vamos subir uma correntinha e já vamos pular para a lateral seguinte, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto da lateral. Depois subimos mais uma correntinha e fazemos mais um ponto baixo no próximo ponto. Essa sequência vai criar uma curvatura, vai fazer com que esse acabamento fique melhor passando de um lado para o outro do tapete. Agora a gente vai continuar fazendo os pontos baixos seguidos em cada correntinha dessa que fica aqui em cima, ó, que foi deixada, né, pelos pontos altos que a gente fez ao longo do tapete. Só não iremos fazer pontos baixos, nós vamos pular essas duas correntinhas que ficam aqui na vertical, vocês estão vendo? Elas ficam como se fossem em pezinhas. Essas duas correntinhas a gente vai pular. E no próximo ponto, na próxima alcinha, fazemos um ponto baixo novamente e assim seguimos. Finalizada, então, essa lateral, vocês já conseguem perceber a diferença, ó. Essa parte aqui está sem finalização e essa daqui já está com os pontos baixos, uma grande diferença de acabamento, né? Agora, vamos continuar aqui o nosso trabalho, vamos fazer essa curvatura, tá? Pra gente passar para a próxima lateral. Aqui vai ser um pouquinho diferente, ó. Estou aqui com o meu último ponto baixo, que eu já acabei de fazer desta carreira anterior, e nós vamos subir uma correntinha e vamos fazer o ponto baixo passando a agulha aqui dentro desse buraquinho, desse espacinho que ficou aqui, ó. Então, fazemos mais uma correntinha e agora sim pulamos para o primeiro ponto da lateral seguinte e fazemos, então, um ponto baixo. Agora, nós vamos continuar trabalhando com uma carreira de pontos baixos pelas próximas 3 laterais, ou seja, vamos completar a volta ao redor de todo o tapete, seguindo a sequência que eu já mostrei aqui para vocês, lá na próxima lateral, que vai ter as correntinhas e as correntinhas verticais que a gente vai pular, e também aquela sequência para fazer a curvatura, as curvas. Então, vamos seguir aqui até completar a volta. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu último ponto baixo. Vamos subir 4 correntinhas. Aqui, neste momento, a gente pode fazer essas correntinhas mais folgadas, tá? Elas não precisam ser apertadas. Viramos aqui a peça. E vamos fazer um ponto baixo no segundo ponto da lateral, ó. Primeiro, segundo. Pegando as duas alcinhas. Um ponto baixo. Então, aqui, ó, já criamos a estrutura dessa nossa volta, nessa curvinha. Lembrando, gente, que nós vamos utilizar 4 correntinhas apenas para fazer as curvas, as 4 curvas do nosso tapete. E depois nós vamos seguir trabalhando com apenas 3 correntinhas de separação para fazer essa segunda parte do bico, tá? Então, aqui estava o meu ponto baixo, vamos subir 3 correntes. Pulo 3 pontos na base, no quarto, faço um ponto baixo. De novo, 3 correntinhas, pulo 3 pontos na base e no quarto, um ponto baixo. E a nossa sequência vai ficar assim, ó, com esse
biquinho espaçado entre correntinhas, tá? Até aqui a nossa lateral já ficou assim, ó, com todos esses espacinhos divididos pelas correntinhas. Uma graça, né, gente? E aqui no finalzinho, vou fazer junto com vocês, ó. O finalzinho que vai ser a virada para nossa próxima lateral. Estou aqui com o meu ponto baixo, faço então 3 correntinhas, pulo 3 pontos na base, no quarto, um ponto baixo. Aqui, como a gente já está se aproximando da lateral, nós vamos fazer o aumento de 4 correntinhas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Apesar de fazermos 4 correntinhas, nós vamos continuar pulando apenas os mesmos 3 pontos da base, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, no quarto, um ponto baixo. Aqui repetimos 4 correntinhas e já virando a peça, 1, 2, 3 pontos no quarto, um ponto baixo. Então, assim, a gente virou o nosso trabalho, vejam. Agora, vamos seguir nesta lateral aqui, fazendo a mesma sequência. Agora que a gente virou o nosso trabalho já, nós vamos seguir aqui por essa lateral, repetindo a sequência de 3 correntinhas de separação e pulando 3 pontos na base. Depois, no quarto ponto, um ponto baixo, tá? Nós vamos fazer isso por toda essa carreira. Trabalhei aqui, então, gente, todos os lados da nossa peça, com esse bico dividido por correntinhas. Olha que charme que fica, gente. Que encanto que fica esse tipo de acabamento. Aqui na parte de baixo também, tá? Aqui em cima também já fizemos. E agora eu vou finalizar com vocês esse bico. Agora eu vou finalizar com vocês aqui esse bico, tá? Aqui, ó, é a carreira que estou fazendo e desse lado foi onde começamos com as correntinhas aqui, tá? Para fazer esse bico. Então, ó, aqui eu subo 3 correntinhas, pulo 3 pontos na base, no quarto, um ponto baixo, né? E agora, como a gente vai fazer a volta, precisamos de 4 correntinhas. Fazemos aqui 4 correntinhas. E como já vamos fechar aqui o nosso trabalho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui nesta correntinha que está na reta da base do tapete aqui. E nesta correntinha, ó. Pego as 2 alcinhas e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu puxo um pouco a minha linha e corto essa sobra. Pode cortar assim um tamanho bem grandinho, que nós ainda vamos fazer mais uma técnica. Agora, este fio aqui, nós puxamos todinho ele, tá? Depois que a gente puxa aqui o fio, ó, nós vamos virar o trabalho. Estou aqui com a parte de trás voltada para mim. E o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos fazer como se fosse uma correntinha fake para dar um acabamento mais bonito aqui. Depois do nosso ponto baixíssimo, temos aqui essas 2 alcinhas. Lembrando que estou aqui com a parte de trás do tapete. Nós vamos passar a agulha por dentro dessas 2 alcinhas e puxar o fio aqui para trás. Assim. Depois, nós vamos pegar este fio, trazer ele aqui para o lado. E nós vamos colocar a agulha em cima dessa alcinha que ficou acima do nosso ponto baixíssimo aqui, ó. Bem nesta alcinha. Dessa vez só uma alcinha. Pegamos o fio e passamos ele aqui por dentro. Por quê? Isso aqui, ó, cria uma alcinha fake. E aí o nosso acabamento, ó, fica bem mais bonito aqui, estão vendo? Quase não dá de ver o nosso ponto baixíssimo. Agora sim, vamos descer a nossa linha aqui e fazer o arremate. Finalizando então aqui,
nosso arremate. Fiz a mesma técnica que ensinei para vocês anteriormente, tá? Para fazer os arremates. E vou cortar este fio aqui, esta sobrinha. E vejam só a beleza e o charme desse tapete. Até aqui, estamos finalizando os bicos e daqui para frente só teremos a aplicação de franjas. Então, se você quiser deixar o seu tapete nesse formato aqui, você pode parar por aqui. Você só vai avançar nesse vídeo se você for querer aplicar as franjas. Vale lembrar, ó, que as franjas serão aplicadas aqui nesses espacinhos laterais que a gente já criou com a técnica da separação por alcinhas. Outro ponto que você deve prestar atenção é o seguinte: deixe o seu tapete com a parte frontal virada para você. Nós vamos aplicar as franjas com a parte frontal virada para nós. Para fazer as franjas, nós vamos utilizar essas duas cores de barbante, bege e havana. Você precisa de um medidor, pode ser qualquer objeto, tampa, ou aqui como estou usando um pedaço de papelão que tenha cerca de 20 centímetros. Aqui a gente vai enrolar os dois fios juntos, fazendo várias voltas ao redor desse objeto, até que ele fique bem cheinho de fios. Então, nós vamos retirar esses fios do objeto usado para medir, tomando muito cuidado para não soltar os fios, para eles ficarem assim bem seguros, porque agora a gente vai cortar na parte de cima desses fios para eles ficarem do tamanho que a gente precisa para aplicar as franjas. Agora nós vamos separar daquele bolo de fios que a gente acabou de cortar, nós vamos pegar apenas 6 fios, intercalando as duas cores. Essa vai ser a medida de todas as franjas, tá? Vão ser 6 fios para todas as franjas. Agora nós vamos dividir esses fios ao meio, tá? Vamos dobrá-los ao meio. Inserir a agulha aqui no primeiro espacinho da lateral, passar por dentro desses fios e vamos girar eles dessa forma, fazendo com que eles meio que se amarrem na agulha, fiquem meio presos. Então a gente puxa tudo para trás da parte traseira do tapete, desenrolamos aqui com cuidado para não repuxar nenhum fio, damos uma ajeitada e vamos fazer um nó, passando as pontas desses barbantes por dentro desse círculo, fazendo esse nó aqui, ó, bem facinho. E para deixar essas franjas ainda mais seguras e não acontecer delas escaparem quando você entregar a sua peça para uma cliente, nós vamos fazer uma técnica aqui, ó. Nós vamos abrir esses fios meio que ao meio, vamos pegar 2 fios, um de cada lado, ali do meio desses barbantes, e vamos fazer 2 nós bem apertados. Isso vai garantir que essas franjas fiquem seguras e, apesar disso, esse nozinho não vai aparecer, porque ele vai estar ali por dentro das franjas. Agora, utilizando essa mesma técnica, nós vamos aplicar as franjas em cada um desses espacinhos aqui da lateral, até obtermos um total de 14 franjas de cada um dos lados do tapete. E agora vamos para a última técnica desse tapete, para deixar o seu acabamento ainda mais perfeito. Vamos cortar essas pontinhas aqui dessas franjas para deixar ainda mais retinho. Eu utilizo um durex, de preferência com cor, para ficar melhor para visualizar. A gente arruma aqui todos os fiozinhos das franjas, bem retinhos, grudamos esse durex aqui por cima dessas franjas e vamos cortar aqui bem na margem, na lateral desse durex, o que vai deixar esse corte bem retinho. E se você chegou até aqui, obrigada e parabéns! Nós concluímos o tapete Brás. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo, todo charmoso, e agora vocês podem disponibilizar o tapete Brás para os seus clientes. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. E ó, já pode começar a me seguir e compartilhar esse vídeo para aquela amiga que ama um crochê.